Ó querido Pai, nós nos reunimos para buscar a sua face. O Senhor é a coisa mais importante da nossa vida e nós nos sentimos abençoados por poder parar e estarmos aqui reunidos neste propósito tão importante para nós. Muito obrigada. Eu agradeço ao Senhor por ter nos trazido aqui, eu agradeço ao Senhor pela vida, agradeço pela salvação. Eu agradeço pelo nosso nome escrito no livro da vida, eu agradeço pela misericórdia que tem tido por nós. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados, erros, tudo que nós falamos, pensamos e fizemos que tem entristecido, o Teu Espírito Santo nos perdoa. Perdoa as nossas fraquezas, que não são poucas. Perdoa-nos, às vezes um pensamento estúpido, sentimentos, sei lá. O que não podemos é nos distanciar do Senhor, porque nós precisamos do Senhor. Nos perdoa, nos ajuda, nos cobre com Teu sangue, se manifesta no nosso meio. Nós dependemos totalmente do Senhor. Se não estiver aqui, não tem sentido. O Senhor é que faz a diferença no nosso meio. A diferença é o Senhor, a sua presença, o seu poder. Eu quero repreender todas as obras do mal, inveja, olho gordo, maldade, pragas, rituais malignos, atuações diabólicas. Todas as obras do mal eu repreendo agora em nome de Jesus. Tudo que foi armado no mundo espiritual contra nós, eu desfaço agora. Em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus nos garante a vitória. O sangue de Jesus tem poder sobre cada um de nós. Há poder no sangue de Jesus. O Teu sangue tem poder sobre nós. Assuma, meu Senhor amado, a reunião, esse trabalho, o controle, porque para mim, toda reunião é importante. Para mim, todo dia, que é chamado o dia que se chama hoje, para mim é importante, porque eu não sei se eu vou ter amanhã. Eu não posso viver em função do amanhã, eu tenho que viver hoje, porque o que eu estiver plantando hoje é o que eu vou colher amanhã. Se eu tiver amanhã, e se eu não tiver, como terei vivido o último dia da minha vida? Esse pode ser o meu último dia, o último dia de alguém. A trombeta pode soar, o Senhor pode chamar um de nós. E como estamos vivendo? Como usamos esse dia? Eu não sei. O que cada um fez o seu dia, eu sei o que eu fiz do meu. E para mim é importante viver cada dia como se fosse o último, sem pieguice, pode parecer piegas, mas não é. O ontem nós não temos mais, o amanhã nós não sabemos se vamos ter. Nós temos hoje, o que a sua palavra chama do dia que se chama hoje. Nós temos hoje. E o que nós fizermos, o que nós fizemos hoje, estamos fazendo agora, é o que é importante, é o que vai determinar tudo, tanto o nosso amanhã, se tivermos, como a nossa eternidade. Então eu agradeço pelo privilégio de estar aqui, eu agradeço por poder falar a sua palavra, por usar cada dia que tem nos dado. Eu agradeço pela vida, pela salvação, eu agradeço porque o Senhor é bom e tem nos salvado e nos dado a oportunidade de te buscar. Quantos irmãos nossos que estão em esconderijos, em lugares sombrios, difíceis, buscar a sua face, buscando um meio de te invocar. E nós temos toda a liberdade, nós estamos aqui com liberdade absoluta. Nós nos reunimos, tem um microfone, as portas estão abertas, nós temos toda a liberdade. Isso é um presente para nós.
É uma pena que nem todos vejam assim, mas nós vemos. Porque eu creio que cada um vê, porque senão não teria enfrentado a chuva, o trânsito, porque não foi mais fácil para essas pessoas chegarem aqui. Elas viveram desafios para estar aqui. Então, se elas vieram, é porque realmente é importante, elas venceram, elas passaram por cima de várias situações, se molharam, se cansaram, tiveram momentos talvez de estresse no trânsito, mas elas decidiram estar aqui. Então não foi mais fácil. Elas simplesmente colocaram no coração que iam estar e estão. É assim que funciona. A história de que algo é mais fácil para alguém, normalmente é a justificativa de alguém que decidiu viver como fracassado. É mais fácil para o outro? Não, não é mais fácil para ninguém. Aquilo que nós temos conseguido superar, nós temos enfrentado as mesmas dificuldades e às vezes alguns até mais. E eu agradeço ao Senhor por entender as coisas e assumir a responsabilidade pelas minhas escolhas, decisões, sentimentos, pela vida. Assumo o controle do trabalho, se manifesta com poder, fala aos corações. Eu não conheço a necessidade de cada coração, mas o Senhor, que é onipotente, onisciente, onipresente, é o Todo-Poderoso, conhece tudo. Então, fala e tem misericórdia, a começar por mim, que estou como instrumento, e a misericórdia, tenha misericórdia de mim e de cada um, que veio para ouvir a sua palavra. Muito obrigada por tudo, nós chamamos e agradecemos, amém? Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito, que o Espírito é esse. Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2016. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém? Sentem-se, por favor. Repita comigo, quando você chegar no topo, precisa continuar fazendo as mesmas coisas que fez para chegar lá. Outro dia nós falamos sobre isso. O que acontece com muitas pessoas quando elas caminham bastante, vencem, atingem vários resultados, conquistas. Dependendo do quanto ela subir, ela acha que não precisa mais fazer as coisas que ela fazia antes. É aí que ela cai. É aí que ela se arrebenta. Porque se você, espiritualmente, você chegou em Deus e começou a andar com Deus, e a buscar Deus, e fazer as campanhas, jejuar, orar, realizar algo para o reino. Você deu prioridade a Deus. Naturalmente, que você vai plantando, vai chegar uma hora que você não só vai ter aquela colheita, como muitas outras colheitas. E Deus vai confiando mais nas suas mãos. O que acontece com muitas pessoas quando elas começam a ser abençoadas? Elas mudam as prioridades. Deus deixa de ser a prioridade da pessoa. E ela começa a fracassar. Você deve ter isso na sua cabeça. Eu, como líder, eu como líder cristã, você como cristão,
e líder em alguma área, seja a área que for, a primeira liderança que você deve exercer é sobre você mesmo. Se você não lidera você mesmo, não lute para liderar ninguém. Porque é sabido que é fácil você tentar dar ordens às pessoas e dizer a elas o que elas devem fazer, sem estar tão interessado assim em fazer a mesma coisa. Você começou buscando o que você fez para crescer, ou para estar na condição na vida, você tem, que é muito ainda, mas se você está com Deus, está andando com Deus, você tem uma vida abençoada. Você tem construído um bom alicerce, creio eu. Então, tem sonhos e não pode parar de ter, mas certamente vive uma vida abençoada. O que você fez para chegar até aqui? Você deu prioridade a Deus, você tem orado, tem jejuado, tem buscado a Ele. Lembre-se que o que você fez para chegar até aqui, você tem que continuar fazendo para ir além. E para estabelecer, se você quer estabelecer uma vida vitoriosa, não pare. Às vezes eu fico preocupada quando uma pessoa começa a prosperar. Agora eu falo financeiramente. Ela começa a prosperar. Às vezes ela não consegue, você começa a perceber que ela começa a se envolver demais com as suas bênçãos. Ela começa a dar prioridade às bênçãos. Ela começa a se distanciar de Deus. Qual é o resultado? Nunca é favorável. Nunca vai ser bom para ela. Logo ela terá problemas. Lembre-se disso. Em breve ela terá problemas. O que você fez para chegar em um determinado ponto, se ele é bom para você, você quer mais, ou está bom tá nesse ponto, nesse nível que você chegou, lembre-se do que você fez para chegar nesse lugar. E continue fazendo. Não diminua, intensifique. Porque se você para, em breve terá problemas. Deixa eu ler isso aqui para você antes de continuar falando. Isaías 14, 12 e 15. Vou ler na NVI. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no trono da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo, mas as profundezas do inferno será levado, irá ao fundo do abismo. Na amplificada clássica diz assim: como você caiu do céu, portador da luz, estrela do dia, filho da alva, você foi lançado para a terra, que enfraqueceu e derrubou as nações. Ó blasfemo, rei de Babilônia satânico. E você disse em seu coração: eu subirei ao céu, vou exaltar o meu trono acima das estrelas de Deus, vou sentar-me sobre o monte da congregação no extremo norte, subirei acima das alturas das nuvens, vou fazer-me como Altíssimo. No entanto, você será levado ao Sheol, Hades, aos recessos mais íntimos, profundos do abismo.
a região dos mortos. Deixa eu ler na voz. Como você caiu das alturas do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Que grande estrela você era. Como você ameaçou e enfraqueceu as nações, mas agora que você foi cortado, caído na terra, lembra como você disse para si mesmo, lembra como você pensou que poderia ser um Deus, dizendo, eu subirei e alcançarei o céu mais alto e com mais poder, e estabelecerei o meu trono acima das próprias estrelas de Deus. Eu vou sentar-me com elas no monte da congregação, nas alturas do norte. Eu vou subir acima das mais altas nuvens e me tornar semelhante ao Altíssimo. Em vez disso, você afundou como uma pedra para onde os mortos habitam. Você afundou como uma pedra. Você já atingiu o fundo do abismo. Diga comigo, foi a vontade própria que destruiu Lúcifer. Lúcifer quer dizer filho da luz, detentor da luz, alguém que tem luz. Como filho da luz, alguém cheio de luz, chamado como portador da luz, estrela do dia, filho da alva, veio se tornar o Senhor das trevas. Vontade própria. A vontade própria, foi a vontade própria que o destruiu. A vontade própria, essa é a minha vontade. Isso é o que eu quero. Ele exaltou-se e disse o que ele iria fazer. Sabe quando uma pessoa se sente tão segura, agora eu estou num lugar que ninguém pode mexer comigo. Eu tenho poder para isso. A loucura é tão grande, porque como um querubim criado por Deus, a criatura poderia se tornar maior que o Criador. Tem um poema, foi escrito há muito tempo, não tenho agora a data por alguém, que diz que Satanás, quando caiu no inferno, teria dito, alguém escreveu isso, mas isso acontece com as pessoas, que ele teria dito, prefiro ser senhor no inferno do que subordinado no céu. Eu vejo isso acontecer o tempo todo. Esse mesmo espírito dominando vidas o tempo todo. A pessoa está num lugar abençoado, numa posição de honra, mas não é o bastante para ela. Ela quer mais. Mas o que ela quer não é o que Deus quer para ela e não é o que vai ser bom para ela. Essa palavra não é para impedir que você ambicione mais, não é isso. É para te levar a um equilíbrio e fazer com que você permaneça na direção de Deus, dentro da vontade de Deus. Porque foi a vontade própria que destruiu Lúcifer, que fez de um ser extremamente iluminado, o filho da luz, se tornar o Senhor das trevas. Eu quero. É assim que começa, mas eu quero. Mas eu não preciso disso, mas eu quero. Mas não vai ser bom para mim, mas eu quero. Não é o que Deus
Deus tem para mim, mas eu quero. Às vezes uma pessoa quer tanto uma coisa, que ela confunde o que ela quer com aquilo que Deus quer. E ela chega a colocar o nome de Deus naquilo. Deus me falou, Deus me dirigiu, Deus. Quantas vezes eu vi pessoas dizendo, Deus me falou que findou meu tempo nisso, findou nisso. Aí saem por aí se aventurando, arrebentam com a vida da família. Muitas vezes o que acontece com essas pessoas é o que aconteceu com Lúcifer. Orgulho. Não quero estar debaixo de uma autoridade. Não quero ser subordinado. Eu prefiro ser senhor no inferno que subordinado no céu. Eu acho que eu não tenho que aguentar isso, eu não tenho que aguentar aquilo. E muitas vezes o que ele não quer aguentar é exatamente isso, por vaidade, por orgulho. É um espírito de rebelião que está ali. É a falta de humildade que está presente ali. Ele podia ter continuado na posição dele. Ele era o ser mais glorioso que Deus havia criado. Mas não foi o bastante. Ele queria mais. Ele queria um lugar que não era para ele. Esse espírito o diabo tem colocado nos corações. Quantas vezes eu vi pessoas, quantas vezes eu vi pastores que estavam se dando tão bem, caminhando bem, à frente de congregações que estavam caminhando bem. Mas o mesmo espírito dominou o coração dele. Por que eu tenho que estar sob uma liderança se eu posso mandar ser o senhor da minha própria vida, do meu ministério e fazer do meu jeito? E foram, se aventuraram. Quebraram a cara. Porque quando Deus coloca você num determinado lugar, Ele espera que você ouça a voz dEle e o obedeça. Se Ele colocou você num determinado lugar, numa posição, Ele sabe o que Ele está fazendo. Mas eu não quero. Mas você que passou a andar com Deus, deve então agora aprender a ser submisso à vontade de Deus. Porque Deus tem informações que você não tem. Deus sabe o que vai ser bom para você e o que não vai ser bom. Quantas pessoas que, se tivessem permanecido no lugar em que elas estavam, elas estariam tão abençoadas. Teriam crescido, prosperado, pelo menos é a ideia. Mas eu prefiro ser senhor no inferno do que ser subordinado no céu. Eu não quero. Eu prefiro ser senhor no inferno. Às vezes o que a pessoa está fazendo é exatamente isso. Ela está escolhendo o inferno para a vida dela. E ela não está vendo. Ela está pegando problemas para a vida dela, mas a obsessão, a cegueira, o orgulho que faz com que as pessoas não queiram estar debaixo de autoridade. Esse maldito orgulho que brotou, nasceu no coração de Lúcifer, o filho da luz, e o transformou no senhor das trevas. No diabo, que está condenado eternamente à destruição. Quantas pessoas que alteraram o destino da vida delas brutalmente, exatamente por isso, vontade própria. A minha vontade é o que eu quero. E Deus está mostrando, Deus mostra de cá, Deus mostra de lá. Deus deixa claro para a pessoa, não é isso que eu tenho com você.
Não, mas é o que eu quero. Isso eu vejo as pessoas fazendo na vida sentimental. Deus dá 1000 provas para elas, muitas vezes. Saia disso, isso é encrenca para a sua vida. Não, mas é o que eu quero. Na vida profissional, quantas vezes a pessoa está num trabalho bom, ela está abençoada, mas ela acha que eu mereço mais, eu não sou bem tratado, eu não quero estar debaixo de autoridade, eu posso dar certo sozinho. E aí, ele está numa posição boa. Ele está sendo abençoado, mas ele começa a não ver. Por orgulho, uma cegueira vai tomando conta dele. A pessoa está num lugar abençoado, mas o orgulho começa a tomar conta, a cegueira. Aí, o orgulho tomou conta, o sujeito fica cego. Aí ele acredita numa loucura, igual o Lúcifer. Ele acreditou que ele podia, eu li para você, ser maior que Deus, porque não bastava ser um ser iluminado, criado, com o maior capricho, e ocupar uma posição de honra. Ele queria o lugar de Deus, um lugar que jamais seria dele e de ninguém. Mas ele queria um lugar que não era para ele. Isso acontece com um grande número de pessoas. Elas estão num lugar abençoado, mas elas não querem. Aquela insatisfação demoníaca passa a tomar conta delas e elas vão e tomam uma decisão que elas vão arrepender pelo resto da vida, muitas vezes. Elas alteram o destino delas, saem do lugar que elas não deveriam sair, que Deus as colocou e diz, fica aí. Ocupe esse lugar, esse é o lugar que eu coloquei, esse é o lugar que eu quero que você esteja. É isso que eu tenho com você. Não porque eu não quero, vontade própria, destruiu Lúcifer, vontade própria vem destruindo com vidas. A quantidade de pessoas que têm alterado o destino, têm alterado a vida, estão envergonhadas, estão numa condição de vergonha, porque vontade própria, é a minha vontade. Aí elas, para ganhar força e apoio, elas colocam o nome de Deus, Deus me falou, Deus me revelou, Deus isso, aquilo, Deus, colocam Deus. Aí dá tudo errado. Aí elas arrumam uma desculpa também, para justificar o porquê que deu errado. Tem sempre uma explicação depois, porque elas são tão orgulhosas que a maioria que quebra a cara não é sequer capaz de chegar e dizer assim, eu errei. Fiz escolhas erradas. Eu errei. Não, elas ainda arrumam uma desculpa. Tem sempre uma desculpa. Elas jogam nas costas de alguém. Nem que for do governo, do diabo. Elas saem jogando nas costas de alguém. Elas não são capazes nem sequer de assumir a responsabilidade e chegar e dizer, me enganei. Eu botei Deus, mas não era Deus. Eu botei o nome de Deus, mas Deus não estava nisso. Eu me enganei. Era a minha vontade. Eu queria, veio da minha cabeça, nasceu aqui, ó. É coisa de homem, coisa minha. Deu tudo errado. Deus não tinha mandado a pessoa fazer aquilo. Mas a pessoa quer, e ela não quer esperar por Deus, porque ela não depende de Deus, ela não tem humildade. E ela sai arrebentando com a vida dela. E com a vida, muitas vezes, de quem está do lado, né?
Porque uma escolha certa beneficia muitas pessoas, mas uma escolha errada também arrasta alguns com você. Você acaba arrastando. Quando você faz uma escolha correta, sem dúvida nenhuma, quem está ao seu redor vai ser abençoado. Quando você faz uma escolha ruim, é difícil você não afetar quem está do lado. É muito difícil. Você vai afetar. Você tem família, você faz uma escolha errada, você vai afetar. Não tem como não afetar quem está do lado. Essa rebelião que aconteceu no céu, o diabo vive trabalhando ela aqui na terra. Uma quantidade, não vou nem falar no mundo, de gente, de cristãos, que estão em rebelião, porque são orgulhosos, e não são capazes de admitir os passos errados que têm dado na vida, e afundado com a própria vida e com a vida de quem está do lado. Não é capaz. A pessoa não admite. Mas a vontade própria destruiu com Lúcifer e vem destruindo com a vida de muita gente, de muitos cristãos. Vontade própria, não é vontade de Deus. Porque quando Deus está numa coisa, você vai saber, aquilo vai fluir. Você não tem que... eu vejo que quando uma pessoa quer fazer uma coisa dar certo, ela usa de meios assim, é um desgaste, é uma luta, aquilo não anda, mas ela quer fazer vingar, por opinião, agora para ela não ficar mal. Mas aquilo não flui, aquilo não anda. Eu não estou dizendo que as coisas de Deus não tem luta, mas você vê que ela está andando, que ela está fluindo. Tem coisa que é remar, mas é remar contra a maré. Você está vendo que aquilo não é de Deus, que aquilo não vem de Deus, porque não tem nada que encaixa. Não encaixa. E você está vendo as coisas caírem. As coisas estão dando erradas. Mas a pessoa está lá. Ela botou na cabeça que ela é a vontade dela, mas ela quer botar que é a vontade de Deus. Quando a coisa vem de Deus, você pode ter luta, mas ela anda. Ela vai fluir. Quando uma coisa é sua, quando uma coisa começa na carne, ela vai ter que terminar na carne. Porque não tem como ela agora passar para o espírito. E tudo que começa na carne, termina na carne, e não vai dar certo. É algo que eu venho falando há uns 500 anos. Deus não é obrigado a terminar uma coisa que Ele não começou. Por que tem coisas que dão erradas assim, e aí a pessoa questiona, mas Deus não é obrigado a terminar uma coisa que Ele não começou. Por que Ele vai terminar uma coisa que não foi Ele que começou? Por quê? Às vezes eu fico vendo as pessoas, elas querem quase que obrigar a Deus a terminar uma coisa que não foi Deus que começou. Deus não começou. Aí agora você quer fazer Deus consertar aquilo. Não, agora Deus, porque o Senhor conserta isso, o Senhor conserta. Não, Ele não começou, Ele não tem compromisso com algo que Ele não mandou você fazer. Por isso que nós não podemos sair por aí à base de emoção, de sentimento, e fazendo as coisas e anunciando para todo mundo que vamos fazer algo porque Deus me mandou. Porque de repente aquilo dá tudo errado e você fica envergonhado, fica acabada. Mas Deus não estava naquilo. A vontade própria destruiu com Lúcifer. A vontade própria
Vem destruindo com a vida de muita gente, porque a minha vontade é uma coisa, a vontade de Deus é outra. Eu posso querer algo, muito, mas eu preciso agora parar e buscar saber o que Deus quer para mim, porque talvez o que eu quero vai ser me afundar, se eu prosseguir naquilo. Deus não tem aquilo para mim. Ele tem algo que talvez momentaneamente eu até não queira. Mas eu tenho que aprender a confiar em Deus, me submeter a Deus e deixar Deus conduzir a minha vida. Porque quando eu passo a andar com Deus, eu preciso aprender a confiar em Deus. Saber que confiar e ter isso dentro de mim, confiar que o que Deus tem para mim vai ser bênção. Ainda que momentaneamente eu falo, não, mas não é, eu não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. Peraí, confia em Deus. Não saia por aí fazendo as coisas do teu jeito. Porque você diz, eu vou fazer, eu quero, e isso eu vou dar a cara, que eu vou. E se você, tem gente que é viciado em fazer isso. A quantidade de pessoas que elas saem de uma situação na carne, elas já entram em outra. Elas saem de uma e entram em outra, saem de uma e entram em outra. Porque elas confundem as coisas, a vontade dela, ela não é tanta que ela lá dentro ela diz, não, essa é a vontade de Deus. E Deus muitas vezes não está naquilo. Por isso que eu falo que você precisa ter um relacionamento sério com Deus. E assim, não sair na emoção porque você teve um sentimento. Fé não é sentimento. Fé não tem nada a ver com sentimento. Nada. Quando Deus está em algo, Ele vai te dando favor, Ele te dá graça, Ele te favorece para isso. Eu já contei para você como foi quando eu vim para São Paulo. Eu sempre dizia que aqui eu não ia morar. E assim, se eu for muito franca com você, usando de toda a sinceridade do meu coração, se eu não tivesse um propósito que me faz estar aqui, eu não permaneceria. Não é um lugar que eu gostaria de estar, criar os meus netos, ver meus filhos criando meus netos. Eu sou uma pessoa mais, que precisa de mais, eu gosto do lugar mais do mato, mais ali aquele mundinho mais de onde eu vim. Não que eu queira paradeira, não é isso. É que não era um lugar que eu esperava. Tanto é que toda a vida, todo mundo que veio comigo para São Paulo, pelo menos uma vez na vida, ouviu eu falar isso. Nossa, eu jamais moro nesse lugar. Não é, vim lá, eu morei na fazenda, morei lá no interior. Então, quando você vem desse mundo aí e tal, você gosta daquela vidinha mais do interior. Então, não seria uma... Eu estou aqui. E pelo que eu vejo, eu vou ficar até o fim. Eu não sei mais o que Deus tem. Sinceramente, eu não sei. Eu sei que eu tenho que estar aqui hoje. E eu vou continuar. Uma coisa eu sei. Para lá, Deus não tem esse plano de eu voltar. Pelo menos eu não tenho nada dentro de mim que me remeta para isso. Aquilo acabou. Eu posso ir até lá visitar, fazer, mas não é para mim. Aquela vidinha que talvez eu idealizei lá atrás, aquela vidinha, vai e tal.
lá no interior, que ia para o final de semana lá para a chácara, e não sei o que, andava de barco, fazia não sei o que, aquela vidinha, criando galinha, vendo não sei o que eu ia levar, ia para lá, passava, chegava no final do ano, a gente fechava a empresa perto do Natal, ia para lá, depois voltava em janeiro, e não sei o quê, isso há muito tempo, muitos anos, já ficou para trás. Todo ano, o meu dezembro é na igreja, e pelo jeito vai ser até o fim da minha vida. Não creio que Deus vai mudar isso. Essa é a vontade de Deus. Se eu fosse olhar para a minha, dentro daquilo que eu fui criada andando a cavalo, andando no mato, apartando vaca, e não sei o quê. Eu gosto disso. Eu sei que para alguns falam, nossa, mas bispa, que coisa. Eu gosto. Fui criada lá. Foi lá que eu fui criada. Eu gosto disso, está dentro de mim. Mas você pensa, eu fico pensando nisso? Não fico pensando nisso. Eu sei o que Deus tem comigo. Como eu preguei domingo, por exemplo, você acha que o Oséias ficava pensando no que o Gomer estava fazendo? Não, ele confiou em Deus. Ele confiou em Deus, ele simplesmente obedeceu a Deus. Obedeceu a Deus. Como é que você consegue cumprir com o seu propósito? Obedecendo a Deus e não questionando e nem mantendo a sua cabeça voltada para aquilo. Não. Quando Deus me mandou vir, eu estava lá, seguindo a minha rotina de vida, com a igreja sede, as congregações, algumas igrejas já em outras cidades, seguindo a vida, cumprindo. Para mim, eu estava cumprindo bem. De repente, Deus fala comigo, que era para eu sair. De cara, a primeira coisa que eu pensei era algo mais próximo, que eu podia manter. Como eu tinha feito uma época Prudente em Rio Preto, eu ficava metade da semana em Rio Preto, metade da semana em Prudente, e fui conciliando. Ficava muito na estrada, mas fui conciliando. Fui para Ribeirão, dormi uma noite lá, levantei, dei uma andada na cidade, o Espírito dentro de mim disse, não é aqui. Eu disse para o meu irmão, segue, vamos seguir, segue para Campinas. Quando estávamos chegando em Campinas, foi nítido dentro do meu espírito. Não entra, segue para São Paulo. O Ju falou assim para mim, mas Campinas é bom, bispo, a gente pode dar... Falei, não é aqui, filho. Segue. Ele falou, quando ele chegou em São Paulo, ele disse para mim, foi exatamente assim como meu Deus é testemunha. Você conversar com ele, ele vai te dar os pontos e as vírgulas do que eu estou dizendo. Ele disse, para onde nós vamos? Chegamos em São Paulo, ele disse, para onde nós vamos? Disse, para Celso Garcia. Ele disse, eu tive na Celso Garcia, outro dia, ele tinha vindo, que a família da Liliane da mulher dele mora em Santos, ele falou, passei por lá, não tinha nada. Eu falei, mas é lá. Era tarde da noite, ele andou, passou aqui, fomos para o hotel. Levantamos, tomamos um café, ele disse, para onde vamos? Celso Garcia. Ele falou, eu te falei que não tem nada lá. Eu falei, é lá que eu tenho que ir. Quando eu passei, a porta desse salão estava aberta. Eu falei, dá a volta. Para dar a volta na Celso, você sabe muito bem que é uma complicação tal. Voltamos. E resumindo, naquele dia, eu saí com tudo encaminhado. Naquele dia, encaminhado desse salão aqui. Eu nem tinha visto o número, depois que eu vi o número, que era 777. Aquilo veio uma confirmação atrás da outra. Saí, aluguei, tudo certo. Tudo. Eu saí daqui. Comecei o trabalho. Quando eu comecei o trabalho,
Fiz a inauguração, não tinha onde pôr gente. No outro dia eu tinha 6 pessoas no culto. Começou o meu trabalho. Numa terra estranha, onde eu tinha apenas o jornal, não tinha rádio, não tinha TV e não tinha condições de pagar ainda aqui. Eu tinha um programa no interior, na Band, já de muito tempo, mas que não dava alcance aqui, não chegava aqui. Então eu tinha que manter. Aqui, manter o que estava lá e enfrentar o que eu tinha que enfrentar. Foi uma luta muito grande, mas eu via fluir. E eu tinha dentro de mim uma convicção que eu estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, como cada ano que passa, Deus foi confirmando, até eu me estabelecer, e hoje eu me estabeleci aqui. Hoje não, já há alguns anos. Eu me estabeleci. Deus foi trabalhando e foi me estabelecendo. Então, hoje eu preciso, agora estou esperando por Deus outras coisas, Ele sabe bem, e estou confiando nele também. Porque há momentos que não é fácil. Eu não sei o que Ele tem. Nós não comporta mais permanecermos aqui. E eu luto, eu oro, eu busco, eu faço o que eu tenho que fazer, mas eu tenho que esperar. É isso que eu tenho que fazer, eu não tenho outra saída. Eu faço tudo que está ao meu alcance, mas não dou nenhum passo que eu não tenho permissão. Você está entendendo o que eu estou mostrando para você? Para mim, às vezes, e para qualquer pessoa que olha, diz, às vezes acha assim, mas, bispo, não cabe aqui, não tem, isso impede, vem toda aquela história, quem está de fora vai usar, impede o crescimento, impede isso. Eu não me foco em nada disso, porque eu sei até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, eu não tenho permissão para passar de onde eu passei. Eu não tenho. Hoje eu tenho uma outra situação, mas que eu tenho que esperar rigorosamente em Deus. Tudo que você pensar, que você quiser me dar ideia, eu já fiz. Já fiz campanhas ao redor de prédios, já fiz igual Jericó, já caminhei ao redor, já ungi. Tudo que você possa imaginar, eu nunca fiquei parada. Nunca parei de orar, nunca parei de agir. Só que Deus não aprova. E quando vem algum pensamento e algum comentário, alguma coisa, não, mas não dá. Deus fala comigo novamente, confia em mim. Confia em mim. É isso que todo mundo ouve. Quando fala, eu tenho que confiar em Deus. Eu não tenho saída, eu tenho que confiar em Deus. Eu tenho que confiar em Deus. Eu tenho que confiar em Deus. Porque eu tive toda uma direção tal, chega um ponto que não. Aqui parou. Eu não sei qual é o plano dele, eu vou descobrir. Deve haver algum propósito, alguma coisa, que eu ainda não vi. Então, vontade própria. A vontade, eu tenho a minha vontade. Só que eu não deixo ela me dominar. Porque se ela me dominar, eu posso fazer igual uma vez que eu estava atendendo uma criatura aqui, e ela falou, porque se Deus não fizer, eu vou fazer. Fique à vontade. Como que? Bom, Deus não faz, eu faço. Como se isso pudesse dar certo. Deus não faz, eu faço. Se Deus não fizer na sua vida, tudo que você fizer vai ser um fracasso. Se Deus não conduzir a sua vida, se você não fizer as coisas dentro da vontade e direção de Deus, tudo que você fizer na carne é cansaço, é enfado, é esgotamento, é derrota, é vergonha. Eu não quero passar vergonha. Eu quero ter vitória na minha vida. A vergonha eu não quero. Mas eu sei que se eu fizer algo na carne, eu vou sofrer vergonha. Por que eu tenho sido honrada por Deus até o dia de hoje? Porque eu não cedo para a minha vontade própria.
Eu tenho uma vontade, mas eu tenho entendido a cada ano que passa, ano não, a cada dia, e esses anos que eu caminho com Deus, que eu posso ter uma vontade, mas a vontade de Deus pode ser outra completamente diferente. E se eu passar na frente de Deus, eu posso pegar um problema para a minha vida, uma vergonha muito grande, e perder credibilidade, e etc, etc, em tudo, na minha casa, na minha família, na vida das pessoas, na vida da igreja. Eu não quero isso. E é o que Deus está falando com você. Foi a vontade própria que destruiu Lúcifer. Essa vontade, a pessoa bota um negócio na cabeça e ela diz, é assim que vai ser. Quantas pessoas que confundem, porque ela quer muito, ela vai lá e faz. E acha que Deus vai avalizar. Deus não é obrigado a avalizar algo que não foi Ele que te mandou fazer, não foi Ele que começou. Por isso que você precisa, eu não estou falando que você não tenha que experimentar. Eu sou bem assim. Tem coisa que eu já tenho uma convicção de cara. Eu já digo, não, Deus não está nisso. Outras coisas, eu digo assim, vamos devagarzinho, vamos experimentar. Eu boto o pezinho, tento. Bom, deu certo. De repente eu dei na segunda. Não, Deus não está nisso. Pode voltar, vamos parar. Às vezes, posso seguir. Deus não dá aquela confirmação. Você vê que está fluindo. Mas isso é um relacionamento com Deus. Mas não é a Cleo ou o fulano mega. Qualquer pessoa que anda com Deus, qualquer pessoa que anda com Deus é capaz de ser dirigido por Deus, se deixar e ouvir a voz de Deus. Você quer saber se Deus está em algo? Ore a Ele. Às vezes Ele já coloca direto em você. Não. Às vezes você tem uma sensação lá dentro que o Espírito diz, vai devagarzinho. Tenta. De repente você já percebe, não, isso não vai dar certo. Às vezes você dá e vai. Cada situação é uma situação. Por isso que você precisa ter um relacionamento com Deus. Eu estou me fazendo entender, por favor? O que nós não podemos é simplesmente na emoção, é isso, eu quero, e vai ser, e não sei o quê, e tal, e vou. Aí dá errado. Deus não está naquilo. Vamos prosseguir. Deixa eu ler para você. Diga comigo, foco. Nossa, gente. Foco. Diga comigo, o perigo de muitas buscas. Ok. Vaidade. Qualidade do que é vão, instável, ou de pouca duração. Não confunda essa história, que às vezes dentro da própria fé cristã, alguém fala que vaidade tem a ver com como se arruma o cabelo, ou se arruma de um jeito ou de outro. Não. Deus não está preocupado com nada disso. Essa vaidade tem a ver com algo interno. Algo muito mais sério. Às vezes uma pessoa, ela não tem cuidado nenhum com a aparência dela. Mas ela é vaidosa. A vaidade dela envolve outras questões. Às vezes o intelecto, o conhecimento. Às vezes não tem nada a ver com imagem. Sim, tem aqueles que são exagerados, obcecados pela imagem. Vaidade a qualquer custo, é uma coisa exagerada, aí é outra história. Também, tudo que está em desequilíbrio é um problema. Mas muitas pessoas, a vaidade dele tem a ver com o conhecimento, com o intelecto dele.
Outra coisa, às vezes com status. Ele tem uma necessidade de status, de uma posição elevada. Está sempre acima de alguém. Chega a ser uma obsessão. Se ele tem um carro que já é bom, de repente, ele percebe que não sei quem tem, não sei o que, ele quer estar acima. Toda a busca dele é para estar acima. Gente, tem pessoas que já me confidenciaram, que passaram a vida sem fazer nada para si mesmo. Por exemplo, uma obsessão está em viajar e ir para vários lugares, eu vou para cá, eu vou para lá, só para poder sentar numa mesa com quem já foi e poder dizer: então, eu estive em Paris, sabe? Então, você esteve em tal lugar? Então, eu almocei naquele restaurante e tal. Ele não foi para ele. Ele foi para os outros. Para ele ter o que contar. Pessoas que de forma quase que obcecada, completamente obcecada, ficava fazendo um tour por tudo quanto era restaurante, para poder ter assunto, os restaurantes caríssimos, para poder sentar e dizer: então, eu fui no tal, você foi, e tal, então, eu também estive lá, você comeu o prato tal? Nossa, não, a próxima vez que você for, você tem que comer esse prato. Não acredito que você não comeu. Nossa, é a especialidade da casa. A pessoa, a vaidade dela é voltada para outra coisa. E ela é obcecada por coisas vãs, inúteis, fúteis, que não acrescentam, que não diz nada. Nada. Coisas sem importância. Eu não estou dizendo para você que você quer, por favor, não tem nada a ver. Você quer viajar, viagem, você quer ir no restaurante, tal, vá. Não é nada disso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que não vivem a vida para elas, elas vivem para ter uma posição. Elas gastam para manter uma posição. Elas querem chegar no grupo certo e ter o assunto certo, fútil e inútil. Que é só esse o assunto. Nada que aproveita. Nada que é inteligente. Nada de bom. Nada que possa preencher o interior de uma pessoa. Nada. Qualidade do que é vão, instável ou de pouca duração. Desejo imoderado e infundado de merecer a admiração dos outros. Vanglória. Ostentação, presunção mal fundada de si, do próprio mérito, coisa vã, fútil, sem sentido, sentimento de grande valorização que alguém tem em relação a si próprio. Agora, a vaidade na enciclopédia bíblica diz qualidade de ser vão, inútil, sem solidez, sem duração. Deixa eu te mostrar um homem que viveu desse jeito. Eclesiastes 2, 1 a 11. Eu disse a mim mesmo: venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Olha o tamanho da amargura desse homem. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Ou seja, ele achou
que ele estava fazendo tudo e tinha controle sobre a mente dele. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu. Nos poucos dias da vida humana, lancei-me a grandes projetos. Construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins, pomares, neles plantei todo tipo de árvore frutífera, construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes, comprei escravos e escravas, tive escravos que nasceram em minha casa, além disso tive também mais bois e ovelhas do que todos que viveram antes de mim em Jerusalém, ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias, servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, 1000 mulheres, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada, diga comigo, não me neguei nada, que os meus olhos desejaram. Continue comigo, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Continue comigo, essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento, não há nenhum proveito debaixo do sol, nenhum proveito. Na King James 1 e 2 diz assim: eu disse a mim mesmo, pois bem, eu te farei experimentar o prazer de toda a sua intensidade, em toda a sua intensidade, e conhecer as grandes alegrias da vida. Contudo, isso também se demonstrou algo inútil, mais uma vaidade. Só me fez concluir que do riso o que sobra é a tolice, e da alegria o que resulta é o vazio. No 11, contudo, no momento em que passei a examinar tudo que minhas mãos haviam produzido e o trabalho que eu tanto me esforçara com alegria para realizar, compreendi que, na verdade, tudo não passava de vaidade, um inútil e enorme vazio, como correr atrás do vento, ou seja, não há qualquer valor real, nada útil em tudo que se faz debaixo do sol. Eu disse em minha mente, na amplificada clássica, eu vou provar e testar você com alegria e prazer, assim teremos bons momentos, desfrutaremos do prazer, mas também isso era vaidade, vazio, falsidade, futilidade e inutilidade. Na amplificada clássica, o 11, então olhei em tudo que as minhas mãos haviam feito, e ao trabalho que eu havia produzido, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, proveito nenhum havia debaixo do sol. Na atualizada, eu disse a mim mesmo, ora vem, eu te provarei com prazer e satisfação, então divirta-se, e tenha um bom momento, mas eis que também, isso era vaidade, inutilidade, sem importância. Na atualizada, o 11, então eu vi que tudo que as minhas mãos haviam feito, o trabalho difícil de fazer, eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, que não havia nenhum lucro, nada de valor duradouro sob o sol. A voz, eu disse a mim mesmo, deixe-me explorar e experimentar o prazer e ver se há qualquer deleite nisso, mas olha, isso também foi fugaz, momentâneo. No 11, na voz, enquanto eu continuava refletindo sobre tudo o que tinha feito e do trabalho árduo que levou, cheguei à conclusão que tudo isso também foi fugaz, momentâneo. Como tentar abraçar o vento. Existe algum ganho real por todo o nosso trabalho durante
duro debaixo do sol? Salomão, aqui, nós já não podemos mais ver o homem que ofereceu lá, no início do seu reinado, sucedendo o seu pai, oferecendo 1000 holocaustos, e fazendo um único pedido a Deus, quando Deus disse a ele, me pede o que você quer, ele disse, eu quero sabedoria para liderar o seu povo. É isso que eu quero. Sabedoria para liderar o seu povo. O tempo passou, ele foi se desviando, foi perdendo o foco, e começou a sair em busca de muitas coisas. Deus deu a ele sabedoria e deu riqueza, e ele, ao invés de permanecer focado nas coisas certas, ele foi se distraindo. E nessa distração, ele foi buscar fora algo que estava faltando dentro. Ele tentava resolver o problema que ele tinha dentro com mais projetos, compras, mulheres, que é o que muita gente tenta. Deus abençoa a pessoa e agora ela perde o foco. Agora ela não faz mais o que ela fazia antes de chegar lá. Aquilo que ela fez para levá-la ao topo, ela não faz mais. Agora ela precisa de outras coisas, Deus não preenche ela mais. Agora ela acha que é mais um carro. E veja bem, que em nenhum momento eu estou aqui privando você de buscar o que você sonha, mas por favor, tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Salomão perdeu o equilíbrio. Nunca nada satisfazia. Ele queria sempre mais, de forma desequilibrada. Deus não estava naquilo, e você sabe por que ele queria mais, e nada satisfazia o coração dele? Porque ele estava fora do propósito. E a única coisa que preenche o propósito, que preenche a vida de uma pessoa, é o propósito da vida dela. E a única coisa que preenche o coração de uma pessoa é Deus. Nada nessa vida tem o poder de realmente preencher você, preencher seu coração se não for Deus, preencher a sua vida se não for o propósito da sua vida. Quando ele saiu do propósito, que era liderar o povo, cuidar do povo, ele já não enxergava isso mais como prioridade na vida dele. Não era mais a prioridade. Esse espírito aqui vem dominando pessoas e arrasando com um monte de gente. Nessa ânsia de preencher, ele foi enchendo o harém dele. Encheu com 1000 mulheres. Ele não precisava daquilo, mas era o vazio que estava dentro dele. Ele se envolveu em projetos 1000. Ele não precisava de tudo aquilo, mas era uma busca por muitas coisas. Ele estava correndo atrás de algo. Como hoje, você vê pessoas, ele nada satisfaz. O carro que ele tem não quer o bastante, ele troca, ele pega o melhor, ele pega um carro maravilhoso, não é o bastante. Ele já mora muito bem, não é o bastante. Ele veste grife, não é o bastante. Ele usa, e aquela joia ele já enjoou, aquilo enjoou, ele já viajou, enjoou. Nada é o bastante, ele está em busca de algo que ele mesmo não sabe o que é. Sabe por quê? Porque ele perdeu a ligação dele com Deus e ele saiu do propósito da vida dele. Porque quando você perde a ligação com Deus, seu relacionamento já não é mais o mesmo. Porque você não faz mais as mesmas coisas que fazia. Você vai se tornando uma pessoa vazia de Deus. E uma pessoa vazia de Deus é uma pessoa insatisfeita e frustrada. E uma pessoa insatisfeita e frustrada sai atrás de preencher algo que somente Deus pode preencher.
Uma pessoa sem propósito é uma pessoa fútil. Toda pessoa que não tem um propósito de vida, ela sai em busca de um consumismo desenfreado, como se aquilo fosse a solução para todas as suas angústias e tristezas, e não é. Não é. Está provado, há estudos que provam, que as pessoas que chegaram, muitos casos, há estudos, você pode ir e fazer a sua própria pesquisa, que as pessoas que começaram a entrar nessa crise existencial, isso aconteceu quando elas já estavam, a maioria, profissionalmente e financeiramente estabilizadas. E por quê? Que elas não estavam felizes, estavam pensando em morte e se drogando de todas as maneiras. Porque o dinheiro é bom, o dinheiro por tudo responde, o dinheiro traz uma tranquilidade para você, mas se engana quem pensa que é fazendo 1000 compras e 1000 viagens, e tudo mais que se possa imaginar, que você vai ser feliz. Muitas vezes há um problema quando uma pessoa, ela corre tanto, ela compra tanto, ela corre para lá, ela não tem, não há nada estável na vida dela, há uma instabilidade, há algo sério acontecendo, porque quando o Salomão se tornou um homem instável, ele foi decaindo, ele perdeu o foco. Para manter todas aquelas mulheres, ele aumentou os impostos absurdamente, começou a explorar o povo. Cadê o pacto que ele tinha feito com Deus? Que tudo que ele queria era sabedoria para liderar o povo, agora ele explorava o povo, para manter os seus projetos fúteis e inúteis, para manter um harém que ele não precisava ter. Quantas pessoas que se matam, está morrendo aos poucos, para manter um padrão de vida, que ela nem é para ela. Tem gente que não compra para ela, que não vai ao restaurante para ela não faz nada por ela mesma, não é para ela que ela faz, aliás, não é para ela, é para ostentar. A ostentação é diabólica. Toda pessoa que vive para ostentar é o espírito do Lúcifer, que tanto quis ostentar, tanto quis, que chegou a desejar ser maior que Deus, e foi expulso e lançado no abismo eterno. Quantas pessoas que estão obcecadas. Eu não estou dizendo a você que você não tem que ter uma vida boa, não é nada disso. Eu estou pregando sobre estabilidade, sobre equilíbrio, sobre cada um viver com propósito, saber qual o seu propósito, o propósito da sua vida, porque guarde o que eu vou dizer, apenas o propósito da sua vida, o propósito da vida de uma pessoa pode preencher o buraco que há na vida dela. E apenas Deus pode preencher o buraco que há no coração do ser humano. Dinheiro ajuda, é gostoso, você faz algumas coisas, te traz uma independência para algumas coisas, mas algumas pessoas, elas se endividam para ostentar. Elas querem ter amizades que elas nem gostam, só para elas poderem ostentar. Eu sou amigo do fulano. Eu fui no restaurante tal. Talvez para alguns aqui, o que eu estou falando, você diz assim, não, isso nem bate comigo, porque eu nem tenho dinheiro para ir desse lugar, bispa. Mas às vezes, a sua vaidade, a sua ostentação é outra. Às vezes é outra. E você precisa ver o que você gosta.
Qual é a sua vaidade? O que é que está te mantendo num lugar raso, fútil, inútil? O que você anda buscando tanto para satisfazer algo que está dentro de você, você busca fora? Se o problema está dentro, mas você está tentando satisfazer algo que está dentro, buscando fora, em alguma coisa que só Deus pode preencher. Salomão chegou no nível dos sonhos da maioria. O que ele fez? Trocou os pés pelas mãos, fez besteira com a vida dele. Este homem que foi grandioso, quando ele começou a sair em busca, ele perdeu o foco. Ele perdeu o foco. Como eu vejo gente dentro da igreja, eu vejo gente em altar, eu vejo gente em toda parte perdendo o foco. Perdendo o foco e saindo em busca de muitas coisas. Agora ele acha que ele precisa de muito, ele precisa de mais, e ele precisa de mais, e ele precisa de mais, ele se torna escravo. De repente, o que era para trazer paz, traz uma tribulação para ele, porque ele não tem paz, ele não tem sossego, ele dorme pensando como ele pode ostentar mais, e gastar mais, e fazer isso mais, e está por cima não sei de quem mais. Quem consegue viver desse jeito? Mas tem gente que vive assim. Ele acabou de comprar uma coisa, ele já enjoou daquilo, ele quer outra. Ele não tem paz. Ele acabou de comprar um negócio, já não gosta mais, ele quer isso. Agora não gosta mais disso, ele quer isso. Salomão foi fazendo assim. Ele não tinha paz. E buscava. E fez um projeto, e esse projeto, e aquele projeto, e aquele outro. Ele não tinha parada. Qual era o projeto? Qual projeto ele deveria ter mantido na vida dele? Liderar o povo. Ele podia ter tido uma vida boa, sim, mas ali, cuidando daquilo que Deus mandou ele cuidar. Mas ele ficou obcecado pela ostentação, pelo poder, por mais coisas, e buscando, e buscando, e buscando, até que ele se destruiu. Como é que Salomão terminou? Tudo leva a crer, nós não encontramos nenhuma passagem que Salomão se arrependeu. Quando fala que ele morreu, não encontramos arrependimento ali. Ele foi pegando mulheres, e mulheres moabitas, adorações começaram a ser feitas a outros deuses. E ao absurdo que eu vou dizer agora, quando que alguém poderia imaginar que aquele homem que um dia matou, fez 1000 sacrifícios a Deus, ofereceu sacrifícios vários, e quando Deus disse: Salomão, pede o que você quer, eu quero sabedoria para liderar o seu povo. Quem poderia imaginar que esse homem exploraria aquela nação com impostos exorbitantes para manter o seu luxo, para manter aquele harém? E quem poderia imaginar que o Salomão permitiria que até sacrifício de crianças fossem feito diante dele? Porque as mulheres que ele foi trazendo tinham uma outra fé. Ele foi se envolvendo, e aquelas mulheres cananeias e mulheres que tinham uma outra fé, várias, porque ele pegou de vários lugares, com a ideia de fazer aliança política, mas já era aquela ansiedade, aquela compulsão, aquele sentimento de insatisfação insuportável que estava lá dentro dele, que ele tentou preencher com mulher, com tantos projetos que eu li aqui, com
riqueza, com ostentação, com tudo que você possa imaginar. Ele tentou preencher de todas as formas, não preencheu. Pois até sacrifício humano foi feito debaixo do seu teto. O homem que um dia começou com propósito. Por favor, Deus não mandou essa palavra por acaso. Não pense alguém aqui que ainda que diga assim, não, eu não tenho o que Salomão tinha, essa palavra não é para mim. Ei. Cada um pode se desfocar com alguma coisa. Pode sair em busca de alguma coisa, ou de outra coisa, e não ter mais fim. Ele foi se tornando uma pessoa cada vez mais frustrada, e aquela ansiedade, e aquela pessoa compulsiva, descontrolada. Não tinha estabilidade. Ele, consequentemente, não tinha paz. Por fim, ele estava um homem amargo e dizia, tudo é correr atrás do vento. E o que é correr atrás do vento? Tenta pegar o vento, corre atrás dele, tenta pegar, vê se você consegue pegar alguma coisa. Ou seja, tudo que eu fiz foi inútil, foi vaidade, foi perda de vida, foi perda de tempo. Cada um aqui precisa medir, analisar suas prioridades. Dê prioridade ao que precisa ter prioridade. Porque talvez alguns estão dando prioridade a coisas que não podem estar ocupando um lugar que é de Deus. Preste atenção nas distrações, a busca sempre por mais, e mais alguma coisa, e mais outra coisa. Cada um tem as suas necessidades, digamos assim. E para satisfazer um vazio que só Deus pode satisfazer, o Salomão fez tudo, não se privou de nada, e no final, ele estava feliz? Não, ele estava infeliz, ele estava derrotado. Aquela busca desesperada, para preencher algo que só Deus podia preencher na vida dele, ele fez tudo, como ele mesmo disse, eu li para você, não se privou de nada. E ele foi feliz? Não. E ele foi realizado? Não. E ele foi um frustrado? Sim. E ele terminou derrotado espiritualmente? Sim. Ele cumpriu com o propósito? Não, porque ele se desviou dele. Ele podia ter sido uma estrutura para Israel até o fim? Sim. Mas o que ele fez? Se distraiu. Desfocou, saiu em busca de um monte de coisas que ele não precisava. Por favor, analise as suas prioridades. Onde está a tua cabeça, onde está o teu olho, onde está o teu coração, onde está a tua vida? O que você tem buscado para a tua vida? Porque se você já é uma pessoa hoje que percebe que nada te preenche, nada te satisfaz, você precisa imediatamente buscar ajuda e se render a Deus depressa, porque isso vai acabar te destruindo. Destruiu com a vida espiritual do Salomão. Destruiu por causa dele. Foi por causa dos pecados que ele deixou e que ele foi cometendo, que Deus deixou apenas uma tribo com os descendentes de Davi, o resto ele passou para Jeroboão. Foi aqui que as mudanças foram acontecendo. E tudo porque Deus havia prometido para Davi que nunca ficaria o reino sem um descendente dele. Pode ver que Deus fala o tempo todo, por causa do meu servo Davi, que foi fiel, eu vou manter um descendente, mas apenas em uma das tribos, porque o resto eu vou tirar.
Eu vou manter uma das tribos apenas por causa da promessa que eu fiz ao meu servo Davi. Você vê que Deus é um Deus de fidelidade eterna, Ele cumpre com aquilo que Ele fala. Mas cadê que Salomão cumpriu? Não, Salomão não cumpriu. Salomão se distraiu e por fim passou a vida correndo atrás do vento. Preste atenção, talvez tem gente aqui correndo atrás do vento. Correndo atrás do vento, você corre, corre, corre e não pega nada, é tudo inútil, é tudo em vão. Nada tem preenchido a sua alma. Não te satisfaz. Porque é Deus que satisfaz o coração da gente. Você pode ter uma vida boa, um bom carro, uma boa casa e dinheiro para viver uma vida esplêndida e regalada, como a palavra fala, você pode, mas desde que isso não tome a sua vida. Porque se isso passar a tomar a sua vida, a necessidade do status, a necessidade da ostentação, ou mesmo se você se torna, tem aqueles que são obcecados pela cultura, e ele vai ficando até, ele se incha de tantas coisas, e vai se tornando uma pessoa insuportável, que ele sempre acha que ele é melhor do que todo mundo, porque ele sabe mais, ele é mais culto, ele é mais sábio do que todo mundo. Não estou dizendo que você também não tenha que saber e ter conhecimento, ser uma pessoa culta, mas cuidado para você não se perder com coisas que passam, quer correr atrás do vento, porque esse homem, que buscou tantas coisas, termina o livro de Eclesiastes, dizendo isso aqui, ó, Eclesiastes 12, 13, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão, tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o que é essencial para o homem. Na Amplificada Clássica diz, tudo foi ouvido, o fim da questão é, tema a Deus, reverencie e adore-o, sabendo que Ele é, e guarde os seus mandamentos, porque isto é para todo homem a plena finalidade original de sua criação, o objetivo da providência de Deus, a raiz do caráter, a base de toda a felicidade, o ajuste para todas as circunstâncias desarmônicas e condições sobre o sol, e todo o dever para cada homem. Tema a Deus. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão, tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Tudo mais que eu buscar, se estiver dentro de um equilíbrio, muito bem, mas tudo que se torna, passa a me dominar, o que me domina, eu vou me tornar escravo disso. Algumas pessoas já se tornaram escravas de algumas coisas. Escravas. A ostentação, ela pode se tornar um vício, como qualquer outro vício. Tem gente que é viciado em ostentar. Ele é viciado, ele não se aceita. Na verdade, ele não possui, as coisas é que possui ele. Ele não possui nada, são as coisas que possuem ele. Tudo possui ele. Ele não possui nada. Ao invés dele possuir, são as coisas que possuem ele. Ao invés dele dominar, ele é dominado pelas coisas. Ao invés das coisas virem para ele, para servir, facilitar a vida dele, escraviza a vida dele. Escraviza. E o tempo que nós vamos viver aqui é muito pouco para nós perdermos com futilidades, inutilidades, com vaidades, com coisas vãs, correndo atrás do vento. Nós precisamos ter um propósito nessa vida. Se nós precisamos terminar a nossa vida com muito mais do que
dinheiro e ostentação. Porque quando você morrer, você não vai levar nada disso. Eu quero que você tenha uma vida maravilhosa, mas eu não quero que nada disso domine você. Eu quero que você tenha cultura, mas não quero que isso domine você. E algumas pessoas são viciadas. Como algumas são viciadas em bebida, em cigarro, em cocaína, em sexo, em jogo. Algumas são viciadas em ostentar, são arrogantes. Depois que elas sobem um pouquinho, elas olham para os outros de cima para baixo. As coisas controlam a vida delas, elas não têm controle de mais nada. Elas não têm paz. O Salomão perdeu a paz. Porque aquilo que deveria ser a prioridade da vida dele, que era o essencial para a vida dele, deixou de ser. Deus está te chamando a voltar, a dar prioridade a Ele, a vigiar a sua vida, nas mínimas coisas. Não deixa nada controlar a sua vida. Tem gente que diz que ama a missão do Evangelho, mas são pessoas obcecadas pelo monte de coisas, pessoas sem paz, pessoas desfocadas, totalmente desfocadas. Eu não entendo muito bem. Às vezes, quando eu vejo uma pessoa que diz que ama a obra de Deus, que ama e fala bonito, e quer falar de uma forma mas são pessoas perturbadas, oprimidas, presas em tantas coisas estúpidas, viciadas em redes sociais. Sabe, perde a vida em tantas coisas. Eu fico vendo as pessoas perdendo a vida delas em tantas coisas. O Salomão perdeu a vida dele buscando um monte de coisas que não era para ele. Ai, agora acho que é plantando uma vinha que eu vou ser feliz. Ah, não, cansei da vinha. Agora acho que é tendo um pouco mais de gado. Ah, eu cansei do gado também. Acho que eu vou arrumar mais uma mulher para o aranha. Ah, essa aqui eu já enjoei, eu quero mais essa aqui. Essa aqui também enjoei, eu quero mais essa aqui, eu enjoei. Ele enjoava de tudo. Nada preenchia. Nada satisfazia. Com isso, ele foi pesando a vida de todo mundo. A vida do país, a liderança dele foi fracassando. Um homem que tinha tudo para dar certo, que começou maravilhosamente bem. Tudo que Deus deu a ele, ao invés dele usar bem, ele usou mal. Porque as bênçãos de Deus, se você usar elas da maneira correta, vai ser sempre, Deus vai te mandar mais bênçãos, mas quando você usa mal aquilo que Deus deu para você, o conhecimento, a sabedoria, o poder que Ele te deu, o dinheiro que Ele te deu, a posição que Ele te colocou, a honra que Ele te deu, você começa a usar mal. Deus deixa de ser a prioridade da sua vida. Agora você tem dinheiro para ter uma TV a cabo e comprar a maior televisão da face da terra e colocar e tal. E agora você só quer assistir filmes e seriados e séries tais e isso e aquilo. E você não tem mais tempo para orar. Agora você viciou nisso, está obcecado. Agora você tem dinheiro para fazer coisas, agora você não tem mais tempo para Deus para isso. Agora você terminou aquele curso, você entende sobre isso, e tem aquele diploma, agora você já não depende de Deus como você dependia antes do diploma. Quantas pessoas, cada situação é uma situação. Quantas pessoas que depois que construíram uma família, elas, agora eu não preciso mais depender de Deus. Abandonaram a fé. Quer dizer, Deus deixou de ser a prioridade da vida delas.
O essencial para a sua vida é temer a Deus. Tudo mais vai ser para trazer alegria, coisas boas para você, e você poder desfrutar e tal. Mas se isso começar a te escravizar, a dominar você, não é bênção mais. Quando a pessoa perde o equilíbrio, não é bênção mais. Quando ela perde a estabilidade, não é bênção mais. Quando as coisas começam a dominar a vida dela, não é bênção mais. Nada é bênção. Deixou de ser. Você precisa de Deus. E ser uma pessoa segura, porque a maior parte das pessoas que vivem ostentando é porque elas não são seguras, elas são inseguras, elas não se sentem bem com elas mesmas, elas são complexadas. Não se preocupe com algumas coisas. Cada dia que passa, eu tenho mais paz na minha vida. Quando alguém pergunta para mim, você já foi em tal lugar? Não, não fui. Você não foi? Não, não fui. Você conhece isso, aquilo lá? Você mora lá em São Paulo há quanto tempo? Eu conheço isso? Não, não conheço. Você já foi lá? Não, não fui. Não, não. Não acho. Acha sim. Não fui, não. Você conhece o fulano? Não. Ai, você não tem vontade de conhecer o fulano? Não. 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 Não tenho. Ah, você já falou com o fulano de tal? Não. Tem vontade? Não. Ó, bispa, de verdade, eu falo para você com toda sinceridade. Eu quero sempre mais, mas dentro do propósito que Deus me deu. Eu quero uma vida abençoada, como eu tenho uma vida abençoada, e sei que terei cada vez mais, até porque eu planto na vida das pessoas e Deus abençoa a minha. Agora, eu não quero que nada possua a minha vida. Eu não quero estar no grupo tal, eu estou no grupo que eu tenho que estar. Eu não quero estar num lugar tal, eu estou aqui, eu estou feliz onde eu estou. Se Deus me preparar para eu ir em tal lugar, se for da vontade dEle, eu vou, se não for, não vou. Se eu morresse em algum lugar que todo mundo diz que você tem que ir antes de morrer, eu não estou nem um pouquinho preocupado, eu irei onde Deus me mandar ir. E se Ele nunca me tirar do mesmo lugar, ainda assim confiarei nele. Eu vou confiar nele. Porque eu sei que o tempo que eu estou aqui é curto, e se Deus for por mim, eu serei feliz e abençoada. Mas se Ele não for, além de eu perder esse tempo, correndo atrás do vento, eu ainda vou perder a eternidade que o Salomão trabalhou para fazer na vida dele. Aquilo que ele podia ter feito, vivido uma vida gloriosa, ele se distraiu correndo atrás de coisas que não eram para ele, que ele não tinha, ele não precisava daquilo. Para de correr atrás de coisas que você não precisa. Para de segurar na tua vida coisas que estão te afastando de Deus. Para de depender de coisas que não são para você. Para de caminhar com a mentalidade desse mundo insaciável, líquido, vazio, que nada é feito para durar. Não. Tem uma vida consistente, sólida, firme, convicta. Mantenha as prioridades certas. Elimine as prioridades erradas. Deus deve ser a sua prioridade, a comunhão com Deus, fazer algo pela obra de Deus, pelo reino de Deus, pelos necessitados. A única coisa boa que você vai levar dessa vida é o que você fizer pelas pessoas que são necessitadas. Não é se assentando na roda de granfino e conversando comigo, com conversa vazia. Vai correr atrás de alguém que precisa de ajuda. Tem um monte de pessoas que estão precisando de ajuda. Nós fomos chamados para viver com propósito. Não, eu não quero uma vida vazia, uma vida fútil. Eu quero uma vida consistente, uma vida que vale a pena ser vivida. Algo que realmente eu vou levar comigo.
Nós precisamos construir coisas que nós vamos levar. Não coisas que vão ficar aqui. Toda a Bíblia diz que quando eu morrer, meu conhecimento acabou. Eu não vou levar nem aliança. O que eu vou levar é o que eu fiz pelo reino de Deus e pelas pessoas, o que eu construí com Deus. Sim, eu não estou dizendo para você não construir um patrimônio, ou isso, ou aquilo, muito pelo contrário, eu quero que você seja próspero, mas essas coisas não podem controlar você, e você não pode perder o foco, e se tornar uma pessoa vazia, correndo atrás de um monte de coisas, que você nem precisa, que muitas vezes nem é para você, às vezes é para alguém, para mostrar para alguém. Não, eu não quero isso, você não deve querer isso. O essencial para a vida de uma pessoa é temer a Deus. O que destruiu a vida o que destruiu com Lúcifer foi a sua vontade própria. Jesus disse no Getsêmani: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas não faça a minha vontade, faça a sua vontade. Todavia, não faça a minha vontade, faça a sua vontade. Nós precisamos fazer a oração de Jesus. Pai, se possível, me tira isso, eu não quero passar por isso, mas todavia, se o Senhor me quer assim, fazendo assim, aqui estou. Amém. Seja feita a sua vontade, não a minha. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, mas não faça a minha vontade, seja feita a sua vontade. Pegue o seu propósito e coloque-se em pé, por gentileza. Seja feita a sua vontade. Antes de nós concluirmos, você pode falar isso com Deus? Será que essa palavra te ensinou algo para a vida? Seja feita a sua vontade, Senhor, e não a minha. Eu tenho essa ideia. Eu tenho essa vontade. Eu tenho isso na minha cabeça. Mas foi a vontade própria que destruiu Lúcifer. Exaltando-se, ele disse o que iria fazer. Que é o que eu vejo muita gente fazendo. A pessoa para e diz: eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer. Não, você não deve fazer o que dá na sua cabeça, tem que fazer o que provém de Deus. E parar de viver de forma vazia, correndo atrás de coisas que você nem precisa, fazendo coisas que você nem está fazendo para você, talvez, que lá no fundo você nem quer. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, foco, coloca Deus em primeiro lugar, prioriza Deus na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Deus falou segunda-feira conosco sobre dar a Ele a prioridade da vida. Dê prioridade a Deus, a vontade de Deus. A única coisa capaz de preencher o vazio da vida de uma pessoa é o propósito da vida. E do coração dela é Deus. Nós precisamos viver com propósito.
Nós precisamos temer a Deus acima de tudo. Nós precisamos construir uma vida séria, sólida, estável. E viver com convicção. Porque um grande número de pessoas, de cristãos, infelizmente, do mundo não, o mundo não tem convicção nenhuma. É um mundo sem convicção. Mas o povo de Deus não pode perder a convicção. O povo de Deus precisa viver com convicção, precisa saber. E sabe, uma coisa que eu vejo que Deus quer é que a gente elimine da vida as coisas que nós não precisamos. As coisas só estão roubando o nosso tempo, a nossa vida. Uma mentalidade que não funciona, que é um atraso de vida. Talvez você tenha uma mentalidade aí que só tem atrasado com a sua vida. Não atrasa a sua vida por causa da mentalidade errada. Em nome de Jesus Cristo. Ó Espírito Santo, eu oro ao Senhor agora, para que o Senhor possa falar melhor aos corações, que essa palavra possa iluminar profundamente, Senhor, que ninguém viva aqui, continue, aliás, vivendo, se tiver alguém correndo atrás do vento, correndo atrás de coisas fúteis, inúteis, vazias. Eu oro, Senhor, para que cada um viva com convicção, de forma firme e consistente. Eu oro agora, Senhor, para que haja um entendimento profundo. Porque muitas pessoas têm vivido atrás de coisas que nem precisa. Que nem quer, nem é para ela. Perdida em alguma coisa, com uma mentalidade que não é a mentalidade certa. É a mentalidade do mundo e ela não está vendo que ela está sendo influenciada por uma mentalidade mundana, rasa, vazia, fútil. Chega, Senhor, se há alguém correndo atrás do vento, se há alguém atrás de fazer apenas aquilo que é a sua vontade, como Lúcifer, eu vou fazer, e aquele que um dia foi o filho da luz, se tornou senhor das trevas. Porque o que importava era a vontade dele e a obsessão por ser maior. Quantas pessoas que estão, quando chegam num lugar tão abençoado, nunca nada preenche, nada satisfaz, nada alimenta, e na verdade ela não está vendo que a falta do Senhor na vida dela é a falta de um relacionamento sólido, consistente com o Senhor. E eu oro agora para que isso seja mudado, Senhor. Eu repreendo a cegueira, eu repreendo toda a força diabólica que cega a vida dessa pessoa, que domina a vida dela e a mantém num lugar de derrota. Eu determino uma mudança agora na vida de cada pessoa, nas mentes dos corações, uma transformação total na vida espiritual, uma mudança de mente, de coração, de espírito, de visão. Eu determino agora uma mudança radical, que o espírito de temor repouse sobre cada um, e que nenhum mais aceite viver dessa maneira, correndo atrás do vento, atrás de coisas vazias, atrás de ilusão. Passa do teu sangue sobre cada um e faz uma obra grande aqui, Senhor. Eu consagro o projeto de cada pessoa, eu entrego tudo nas mãos do Senhor agora. Eu consagro a vida dessa pessoa e esse projeto ao Senhor agora. E eu tomo posse junto com ela da materialização desses sonhos, desses projetos, e que, Senhor, tudo seja feito para a glória e a honra do Teu nome. Tudo que ela colocou, se é da Sua vontade, realiza. Mas se houver algo que não é da Sua vontade, que o Senhor mostre a ela também, Senhor. E que o Senhor venha fazer uma obra grandiosa na vida dela. Eu quero determinar que esse seja o maior, o melhor ano da vida dela.
que ela tenha um ano glorioso, um ano transformador, um ano de alegrias, um ano, Senhor, de avanços, e através do espírito obediente, um espírito temente, comprometido, radicalmente comprometido com o Senhor. Eu tomo posse junto com ela de um ano diferente na vida dela, através de um comprometimento verdadeiro com a verdadeira fé. Porque através da obediência, de um entendimento, de um comprometimento sério com o Senhor, o Senhor vai poder levá-la a lugares que ela nunca imaginou. Quando uma pessoa passa, Senhor, a te obedecer, a entender a sua palavra, a colocar o Senhor como prioridade da vida, a entender que o Senhor é o essencial para a vida de cada pessoa. Quando ela coloca o Senhor nesse nível, o Senhor pode erguê-la de forma maravilhosa, grandiosa. E eu sei que é isso que o Senhor quer fazer na vida de cada um. Dá força para essa pessoa lutar. Dá força para ela mudar. Senhor, dá força, Senhor. Dá ela direção. Ajuda ela a cortar da vida dela as figueiras que não estão dando frutos. Ajuda ela a tirar da vida dela as coisas que só tem sugado a energia dela. Ajuda, Senhor, ela a tirar da vida dela as coisas, Senhor, que só tem atrasado a vida dela. As coisas que estão ocupando o lugar do Senhor e afastando ela da sua presença. Ajuda, Senhor, ajuda ela a ver a quantidade de coisas que só tem distanciado ela do Senhor, coisas que só tem afastado ela do Senhor, prioridades erradas, Senhor. Ajuda ela a se aproximar do Senhor e parar de buscar coisas que ela não precisa, coisas que ela idealizou, que é coisa de homem, é coisa da cabeça dela, não é o que o Senhor tem para ela, Senhor. Quantos que têm tornado a vida miserável por causa de uma mentalidade errada, por causa de uma visão errada? Quantos que têm vivido de forma miserável por causa de um olhar errado? Ó Deus, eu peço uma mudança nessa noite, uma mudança, Senhor. Quantos, Senhor, que na verdade buscam muitas coisas porque às vezes está fugindo de si mesmo, nem gosta de si mesmo, tem vergonha de si mesmo. Quantas vezes o maior problema da vida da pessoa, dela não aceitar as coisas que o Senhor está dando a ela, é porque ela nivela por baixo, ela acha que é menos, ela não reconhece a sua mão, ela não consegue esperar o desenvolvimento daquilo. Oh, meu Pai, eu oro ao Senhor agora. Aquilo que eu não consigo, eu jamais vou conseguir atingir no coração dessa pessoa, o Senhor pode. Às vezes ela está tendo, está negando, está rejeitando algo que foi o Senhor que deu. E o Senhor que tem informações que ela não tem, sabe o que é melhor para ela, e no futuro tudo será revelado, aquilo que talvez hoje ela não entende. Abra o entendimento de cada um agora, Senhor, e ajuda cada um a parar de andar pela própria vontade e aceitar a sua vontade, parar de correr atrás do vento, parar de correr atrás de tantas coisas que nem precisa. Oh, Senhor, eu oro agora por mudanças. Talvez a mente dessa pessoa está infeliz com a família que tem. É uma insatisfação que faz trair o Senhor, trair a família. E o diabo está conseguindo roubar a vida dessa pessoa. Eu não sei, Senhor, mas eu oro para que haja uma transformação, para que tudo se assente, e que a paz venha a esse coração, e que essa pessoa ande em gratidão, e trabalhe para estabelecer a vida dela com solidez, com consistência, com seriedade, fazendo do Senhor a prioridade, temendo ao Senhor e fazendo do Senhor a coisa mais importante, o essencial para a vida. Eu abençoo a cada um agora,
e determina a realização dos projetos de conquistas e uma mudança radical. Estenda tuas mãos para a direção onde você precisa e determina que mudanças aconteçam lá para a glória do nome do Senhor Jesus. Diga: Senhor, abençoa, haja lá agora, para a glória do teu nome. Eu junto com essa pessoa oro agora, para que mudanças estejam acontecendo na vida da família, na vida, no trabalho, em todas as áreas da vida dessa pessoa, que mudanças estejam acontecendo agora, em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro junto com ela, milagres, mudanças, transformações agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó Deus Santo, Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, nós oramos juntos nesta mesma fé e concordamos, Senhor, com todas as orações, mudanças e milagres, e eu concordo com a materialização de todos os projetos de conquistas da vida dessa pessoa. Eu ligo aqui na terra todos esses projetos materializados para que sejam ligados no céu, e eu desligo aqui na terra todas as situações adversas que vêm roubando a vida dessa pessoa. Eu desligo aqui na terra para que sejam desligadas no céu. Eu abençoo o teu povo com paz, com entendimento, com maturidade, com crescimento, com grande despertamento, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.